Romanos capítulo 3, versículo 7. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador, mas se pela minha. Paulo se coloca na posição de todos os judeus, até porque, na realidade, ele era hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, e conforme a tradição dos seus antepassados, também era fariseu. Isso antes de ter um encontro feliz com o Senhor Jesus e ter se convertido ao verdadeiro cristianismo. Também não está descartada a possibilidade de Paulo se colocar no lugar de todos os seres humanos, porque o que cabia aos judeus, neste mesmo tempo, igualmente cabia a todos os filhos dos homens. Por isso se diz que todos pecaram diante do Criador. Mas, se pela minha mentira, com isso o escritor queria dizer que a vida religiosa do povo judeu, naquele momento da história e daquela nação, não passava de uma grande farsa, até porque, depois da vinda do Messias de Deus, Jesus de Nazaré, o Emanuel, o antigo sistema religioso dos hebreus já não tinha mais validade. Uma nova aliança de Deus com a humanidade já havia sido implantada por Cristo Jesus, que era o verdadeiro cristianismo, ou uma nova aliança da graça de Deus com todos os povos. Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade, o que era para o aperfeiçoamento do povo de Deus se tornou em pedra de tropeço. Não que a legislação de Moisés tivesse essa finalidade de condenar o povo judeu, mas o problema é que os filhos de Israel se tornaram rebeldes contra os mandamentos do Senhor. Desta forma, ficou comprovado que o pacto de Deus com os descendentes de Abraão era bom, mas o povo era desobediente e de coração voltado para a rebelião. Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, por isso que o apóstolo dos gentios já havia descrevido que seja sempre Deus verdadeiro. Isso porque o Senhor sempre é fiel, ou sempre foi fiel com os seus projetos e empreendimentos. Os filhos de Israel que não foram capazes de cumprir a sua parte,
na aliança feita com o seu Deus. No dia do juízo final, todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida serão condenados pelas suas próprias obras. E ninguém vai acusar ao juiz dos vivos e dos mortos de injustiça, porque o homem sabe do que fez durante a sua vida contra si mesmo, contra o seu próximo e principalmente contra Deus. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua. Na consumação de todas as coisas, tudo será para a glória de Deus, pela forma com que Ele conduzirá com justiça todas as realizações. Os justificados em Cristo Jesus, portanto, os seus remidos estarão glorificando ao Pai pela sua graça manifesta, pelo Evangelho das Boas Novas, em que a Igreja do Senhor Jesus será glorificada, mas para a vergonha eterna, os ateus, ímpios e incrédulos se condenarão a si mesmo, isso pelas suas próprias obras malignas. Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado? Mais uma vez, Paulo se coloca no lugar dos judeus, como se ainda estivesse pertencendo ao judaísmo, como ele próprio diz em outra parte dos seus escritos, que se fazia de judeu para ganhar os judeus e que agia como se estivesse debaixo da lei para os que estavam debaixo da lei, para ganhar os que viviam sob a servidão da lei. O que Paulo desejava era mostrar a realidade, principalmente para os seus conterrâneos, os judeus. Finalmente, mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? Essa pergunta é um tanto nebulosa. Porém, no final de tudo, o escritor tenta explicar que nem mesmo os mais bem-intencionados, guardadores da lei de Moisés, depois da vinda do Messias, podiam se esquivar do julgamento de Deus. No fundo, a intenção de Paulo é levar aos seus leitores a uma profunda reflexão sobre o estado real da vida dos judeus e principalmente a fazê-los ver a necessidade de recorrerem à misericórdia e à graça de Deus em Cristo Jesus. Ora, se para os judeus Paulo lhes estimula a que busquem justamente esta graça, esta misericórdia da parte de Deus, quanto mais nós, os gentios. O que nós podemos concluir é que todos, judeus e gentios, precisam da misericórdia de Deus, da graça divina,
e acreditar no nome do Senhor Jesus e na sua obra perfeita de redenção em favor da humanidade. Compartilhe este áudio e vamos juntos semear o Evangelho do Senhor Jesus. Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog Comentário Expositivo do Novo Testamento.